Bom dia, pessoal. Hoje é 22 de março de 2020. Vamos para a nossa aula de Sociologia da Educação e hoje nós vamos estar trabalhando o texto de Emile Durkheim, Educação e Sociologia. Se vocês observarem no texto que eu mandei no nosso calendário de aulas, eu indiquei um endereço em que esse texto ele vai estar disponível, no site dominiopublico.gov.br. Na verdade, é um texto, é um livro de Jean-Claude Filou, e dentro desse texto tem o livro Educação e Sociologia. Então, em algumas horas, eu vou estar citando algumas páginas para ir direto nessa versão que eu coloquei o endereço para vocês aí, tá bom? Bom, o que nós vamos discutir hoje na nossa conversa? Mostrar um pouquinho o pensamento do Durkheim, ou seja, baseado naquelas coisas que nós já vimos em aulas anteriores, a teoria básica de Durkheim, a partir dos livros da Divisão do Trabalho Social, o Suicídio e as Regras do Método Sociológico, nós vamos ver como ele pensa. Então, vamos inicialmente para pensar o que seria a educação em Emile Durkheim. Nós vamos estar rebatendo as ideias anteriores a Durkheim, para poder construir a ideia de educação nesse autor. Depois vamos estar pensando na ideia de educação para iguais e por todo o tempo. O que a educação em Durkheim trata? A educação tem que ser igual para todo mundo ou não? Ou só uma parte igual e uma parte diferenciada? A partir dessas discussões, nós conseguiríamos construir uma definição de educação para Emile Durkheim e, ao final, nós trataríamos do caráter social da educação. Só lembrando que, dadas as condições, eu vou estar deixando para vocês lerem o texto, aquelas páginas que eu havia indicado, para vocês entenderem o papel do Estado na educação para Emile Durkheim. Eu não vou estar falando no vídeo, mas eu peço que vocês dêem uma lida nessas poucas páginas do texto do próprio Durkheim. Tá bom? Então vamos lá. Só lembrando do método durkheimiano. O Durkheim ele é metódico. Então, quando ele estuda, quando ele faz alguma análise, a primeira coisa ele define o fenômeno. Então, daqui a pouco ele define o que é suicídio, daqui a pouco nós vamos começar definindo o que é educação. A partir disso, ele faz uma refutação das interpretações anteriores sobre o mesmo tema. Então, ele vai falar, fulano falou isso, estava errado por causa disso, Beltrano falou aquilo, está errado por causa daquilo. A partir disso, ele tenta estabelecer uma tipologia, como ele fez no suicídio, ele vai produzir alguma coisa mais ou menos parecida aqui, e ao final ele desenvolve uma teoria geral do fenômeno. Então é isso que nós vamos estar tentando utilizar a teoria de Durkheim desse texto para compreender o que é educação, mas sobretudo entender um pouco do que é esse autor. Bom, primeira coisa, parte 1, se a gente voltar um pouco aqui, a ideia é definir o fenômeno. Então vamos definir o fenômeno. Então, o que é educação? Então, primeira coisa, para Emile Durkheim, educação nada mais é que a ação de influenciar as crianças pelos adultos. A geração anterior influenciando a geração que está chegando, que está por vir, que está se formando. Então, a primeira coisa que a gente pode interpretar, a partir só interpretação livre dessa ideia, é que, puxa, num primeiro momento, a mudança para Emile Durkheim aparece como algo lento. Daí um caráter intergeneracional da educação. Eu estou colocando isso aqui logo de cá para a gente pensar um pouquinho o tema, porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos, a diferença entre eles é 5 anos. E eu percebo que já existe uma diferença praticamente na mesma geração, ou seja, 5 anos é muito pouco tempo, mas já existe uma diferença na educação dessas 2 gerações. Talvez a época de Durkheim fosse mais fácil você pensar nesse caráter intergeneracional, uma geração passando para outra. Mas hoje o nível de mudança é tão grande, tão mais rápido, que a influência sobre a educação se torna mais importante, dado a mudança contínua. Daí um esforço maior de tentar influenciar as crianças, dado que a mudança ela é muito dinâmica hoje em dia. Então, basicamente, definição inicial de educação, só para a gente começar a discussão, para Durkheim, a educação seria a ação de influenciar as crianças pelos adultos. Eu deixo só para a gente pensar se a época de Durkheim a mudança era tão lenta que de uma geração para outra
estaria bem. Se hoje nós pensarmos um pouco as guerras da educação, o que a gente percebe é que a mudança é a coisa é tão dinâmica que a educação sofre ataques de maneira contínua, de todos os lados, né? Bom, passo seguinte, na teoria de Emile Durkheim, vamos rebater as ideias anteriores que tratavam sobre educação. E a primeira que Emile Durkheim ele ataca no texto é a ideia de educação de Stuart Mill. Stuart Mill foi um economista brilhante. Eu já vi alguns textos, alguma notícia de jornal ou de internet, eu não sei, que ele era um dos maiores QIs da história, uma pessoa de inteligência enorme, tá? Era um cara, vários autores das ciências sociais o leram, então ele é um cara muito conceituado, um cara muito inteligente, muito sábio, tá? Então, qual seria a definição de Stuart Mill para a educação? Então, se vocês forem olhar na página 39 do texto, a definição seria essa aqui, ó. Tudo aquilo que fazemos por nós mesmos e tudo aquilo que os outros intentam fazer com o fim de aproximar-nos da perfeição de nossa natureza. Ou seja, esforço relacionado para que nós possamos atingir a perfeição da nossa natureza, da natureza humana, vamos dizer assim. Então, qual é a crítica que Emile Durkheim faz desse texto? Primeiro, é que quando você pensa na ideia de natureza humana, de alguma maneira você está ferindo um pouco a ideia de individualidade. Tá? Para Durkheim, isso tem muito a ver com a sua ideia de solidariedade orgânica, né? Presente nas sociedades modernas. Essa ideia de natureza humana, ela seria incapaz, ela não poderia contemplar a ideia de sermos todos iguais. Com licença. Então, primeira coisa, uma dica que fica nessa crítica de Durkheim a Stuart Mill, é que não seria possível, nesse primeiro momento, nós pensarmos numa educação igual para todo mundo, porque, afinal de contas, somos individualidades. Então, uma primeira pista, nós vamos ver isso melhor adiante. Então, a crítica que ele faz a Stuart Mill é a ideia de educação para atingir a perfeição de nossa natureza. Isso fere, ataca a ideia de individualidade. Tá? Essa natureza humana não pode pensar que somos todos iguais. Tá? O próximo que Durkheim vai tentar se contrapor é Kant. Tá? O Kant, o grande filósofo alemão, para o qual, conforme na página 40 do texto aí, ele diz que o fim da educação é desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição que ele seja capaz. Então, para Kant, a finalidade da educação é que nós possamos atingir a perfeição, toda a perfeição que seja possível. Então, primeira crítica que Durkheim faz à ideia do Kant: não é possível ser bom em tudo. Ora, nós precisamos se especializar, tá? Tem a ver novamente a sua ideia de solidariedade orgânica no mundo moderno. É incapaz, se você pensar na divisão do trabalho hoje em dia e na complexidade das ciências, da tecnologia, dos saberes, cara, não dá para a gente saber tudo, nós vamos ter que saber uma parte. Então, a especialização está presente na teoria de Durkheim, e isso vai afetar o que ele pensa a respeito da educação. E uma frase muito famosa de Durkheim, que está presente nesse texto, é que ele fala que nem todos nós somos feitos para refletir, e será preciso que haja sempre homens de sensibilidade e homens de ação. Então nós estamos vendo aqui a ideia da divisão do trabalho. A alguns cabem algumas tarefas, a outros cabem outras tarefas. Tá? Só lembrando, né, explicitando essa questão da divisão do trabalho, a solidariedade na sociedade moderna, ela viria da divisão do trabalho. É a divisão do trabalho que permitiria uma moralidade, uma harmonia na sociedade. Então, quando você pensando como Kant, que todos nós temos de nos esforçar para chegar na perfeição possível, isso vai de encontro,
sentido contrário, bate de frente com a teoria de Durkheim. Tá? Só para a gente deixar uma pulguinha atrás da orelha, só para a gente incomodar um pouco Durkheim, será que haveria alguns trabalhos melhores que os outros? Então, só para a gente pensar. Já que nós temos de especializar, será que tem alguns trabalhos, algumas tarefas, alguns saberes mais interessantes? Só para a gente pensar. Mas só lembrando, seguindo as pistas que Durkheim deixa, a especialização é alguma coisa que provavelmente estará na sua teoria sobre educação. O próximo que ele ataca, que ele se contrapõe, é James Mill, que foi pai de Stuart Mill. Tá? Então, vindo da corrente utilitarista, a definição de educação para James Mill segue essa ideia. Né? Então, seria fazer do indivíduo um instrumento de felicidade para si mesmo e para seus semelhantes. Essa frase está na página 41 do texto que eu mandei para vocês. Então, qual é a crítica que Durkheim faz a essa ideia? A ideia de felicidade. Por quê? Porque a felicidade ela é subjetiva. E, portanto, se você propõe uma definição ampla sobre um tema a partir de um caráter subjetivo, individual, você deixa indeterminada o que seria a função da educação. Tá? Então, não dá para a gente pensar na felicidade algo do indivíduo. O que é felicidade para mim pode ser diferente para cada um de vocês. E, portanto, eu não posso meter a base de alguma coisa que sirva uma coletividade a partir de uma ideia individual, de um sentimento, melhor dizendo, individual. Afinal de contas, a felicidade é algo subjetivo. Tá? Então, algumas notas que eu coloco aqui. Primeiro, o método de Durkheim, ele limita a possibilidade de a gente pensar a educação de forma puramente filosófica. A felicidade. Não, felicidade é muito pouca prática. É muito pouco prático. E lembre, quando a gente se lembrar do Durkheim positivista, cara, ele está buscando uma ciência da coisa, uma ciência dos fatos sociais. Então, se você for pensar em felicidade, algo subjetivo, isso complicaria muito pensar a educação como um fato social. Tá? E a educação é um fato social porque ela é algo que vem externo ao indivíduo, né? Vem para todos os indivíduos, e se a gente não atender a educação, nós vamos ser coagidos pela sociedade a nos educarmos, a irmos para a escola. Caso contrário, nós vamos ter dificuldade para arrumar emprego, etc. Tá? Então, não dá para você pensar em alguma coisa muito filosófica com Emile Durkheim. Por quê? Porque ele procura tratar os fatos sociais como coisa, e a felicidade fica difícil você apertar, abraçar, agarrar a felicidade como ela só fosse uma coisa. Tá? Lembre, de novo, o método Durkheim sempre busca enquadrar o objeto e escopo da pesquisa. Primeira coisa, o método, enquadrar o escopo. E segundo, o Durkheim, ele sempre vai colocar a sociedade acima da individualidade ou da subjetividade. Durkheim explica a sociedade não pelos atos dos indivíduos, mas ao contrário, explica os atos dos indivíduos a partir da sociedade. Então não dá para a gente pensar em coisa muito filosófica quando a gente pensa em Emile Durkheim. A gente busca coisas, a gente busca coisas. Tá? Outro pensador que recebe crítica de Durkheim é Spencer. Tá? Do Spencer é aquela famosa frase, né? A sobrevivência do melhor adaptado. Tá? O Spencer era uma espécie de faz-tudo, né? Ele era biólogo, antropólogo, sociólogo, é um dos grandes cérebros do século XIX. Né? Então, para o Spencer, o conceito ainda pensando na felicidade, né? pegando o gancho de James Mill, o conceito de felicidade analisado por Spencer era voltado sobretudo a necessidades vitais. Afinal, a felicidade completa seria a vida completa. Né? Então, de novo, misturando um pouco a biologia, né? Necessidades vitais, sobrevivência do melhor adaptado. Né? Então, eu vou responder pelo próprio Durkheim. Isso que eu vou ler aqui está na página 41. Eu vou pedir licença, vou ler a frase do próprio Durkheim.
E ele criticando Spencer, tá? Então ele fala assim: pedimos-lhe alguma coisa mais que o funcionamento normal de nosso organismo. Ponto. Não é só isso que o Durkheim quer. Não é o organismo, ele quer a sociedade. Então, continuando. Mesmo do ponto de vista material, tudo que for além do estritamente necessário escapa a toda e qualquer determinação. O que ontem achávamos suficiente, hoje nos parece abaixo da dignidade humana. E tudo faz crer que nossas exigências serão sempre crescentes. Olha a dificuldade de você pensar em necessidades vitais quando elas estão sempre se alterando. Então, se elas sempre se alteram, você não conseguiria fechar o escopo da sua definição. Tá? E aqui, novamente Durkheim, ainda na página 41. Tocamos aqui no ponto fraco em que incorrem as definições apontadas. Elas partem do postulado que há uma educação ideal, perfeita e apropriada para todos os homens de maneira indistinta. Tá? De novo, Durkheim, graças à sua ideia de solidariedade orgânica relacionada à divisão do trabalho na sociedade moderna, ele não pode aceitar uma noção de uma educação perfeita que sirva para todas as pessoas de maneira geral. Não, não é isso que o Durkheim quer. O Durkheim dá pistas importantes que ele quer uma educação especializada para que cada um cumpra seu papel na divisão do trabalho da sociedade moderna. Mas nós vamos ver adiante que não é só isso não. Bom, tentando pensar nessa ideia de educação para iguais. Haveria uma educação para iguais na sociedade moderna? E haveria essa educação por todo o tempo? Não. Durkheim diz que diferentes necessidades conforme a sua época. Opa, isso é uma pista importante também. É muito comum a gente pensar o Durkheim como ele tivesse um pensamento único a respeito das coisas, mas não. Ele reconhece que cada época exige uma educação diferente. Tá? Então ele dá alguns exemplos no próprio texto. Por exemplo, nas cidades gregas e latinas, a educação era voltada a subordinar os indivíduos à coletividade, a se tornar parte de uma coletividade maior. Hoje, ele entende que não. A educação tem por finalidade formar seres autônomos. Se a gente voltar na Roma antiga, ele falava que a educação era voltada para preparar as crianças a se tornarem homens de ação apaixonados pela glória militar, pouco ligando em questão às letras e às artes. Na Idade Média era outra educação, o foco era a educação cristã. Só na Renascença que a educação toma um caráter mais laico, mais leigo, mais literário, mais artístico, mais científico. Ou seja, cada sociedade precisa de um tipo específico de educação. A educação como instituição da sociedade, ela tem por finalidade a manutenção dessa sociedade, a sobrevivência dessa sociedade. Então, uma frase do próprio Durkheim que sumariza tudo isso entre página 42 e 43. Vou ler. De que serviria imaginar uma educação que levasse à morte a sociedade que a praticasse? Ou seja, não é possível pensar uma educação nem para iguais, nem a mesma educação por todo o tempo histórico. Cada tempo histórico tem uma educação para atender determinado tipo de sociedade. Tá? Observação, ele é tão crítico com relação a isso de não copiar modelos anteriores que, vou ler nas palavras do Durkheim na página 43, não temos de ser solidário com os erros de observação ou de lógicas cometidos por nossos antepassados. Olha o que ele fala. Os ensinamentos da história podem servir, quando muito, para que nós pratiquemos os mesmos erros. Ou seja, o que é daquele tempo passado é do tempo passado. O que é do tempo presente é do tempo presente. E o que é do tempo futuro é do tempo futuro. Tá? E, como nós veremos adiante, ele vai bater ainda mais nesse ponto, há vários tipos de saberes em cada época. Então, a educação não pode ser igual nem na mesma época. Ela não pode ser iguais entre épocas diferentes e não pode ser igual nem na mesma época. Essa é a educação de Emile Durkheim. Tá? Então, o que a gente pode concluir é que a educação ela muda conforme mudam as necessidades da sociedade. Tá? Olha que interessante, gente. Emile Durkheim, educação não é apenas manutenção, é também adaptação.
A teoria do Durkheim, ela permite você pensar um pouco de adaptação e não apenas manter a coisa, porque vive a sobrevivência. É uma herança positivista do Durkheim. Então, a sobrevivência, a ideia de biologia, então, demanda adaptação. Ou seja, cada educação, cada período histórico, cada sociedade no seu período histórico, demanda um tipo de educação necessária àquele seu período histórico. Bom, resumindo, o que a gente tem aqui a respeito do Durkheim? Com licença. Primeiro, fato social. Educação como coisa que se impõe aos indivíduos de modo irresistível, o que ele falou na última frase. Nós vemos, ao mesmo tempo, pergunto, a gente vê um Durkheim conservador que mantém educação estável em todo o tempo? Não. Não é isso que esse texto mostra de Durkheim. A gente não vê um pensador conservador, ao contrário, a gente vê um pensador que entende a ideia de adaptação. Tá? Outra questão importante para a gente pensar, vocês conseguem perceber aqui a importância da sociedade na determinação da educação? Tá? Ou seja, é a educação que faz a sociedade ou é a sociedade que faz a educação? Afinal, eu costumo falar que a educação brasileira ela é ruim. Tá? Então, eu pergunto para vocês, nós devemos culpar a educação pela sociedade ruim ou nós devemos culpar a sociedade pela educação ruim que nós temos? Então, a teoria do Durkheim nos permite pensar que a educação ela é fruto da sociedade. Obviamente, ela serve para a manutenção da sociedade, até para se adaptar conforme as necessidades que essa sociedade demanda. Mas a educação, como fato social, ela também é fruto dessa sociedade. Tá? Então, esse é um saber muito interessante do Durkheim. Então, para a gente melhorar a educação, eu interpreto dessa maneira, eu não vou conseguir simplesmente melhorar a sociedade a partir da educação. Mas a teoria do Durkheim diz que a gente precisa melhorar a sociedade para poder melhorar a educação. Tá? Você pode pensar em juntar as duas coisas, mas a teoria do Durkheim ela nos permite pensar mais que a sociedade, a educação é resultado da sociedade e não o contrário. Tá? Bom, já tínhamos falado do fato social, já tínhamos falado da solidariedade orgânica. Que mais teorias de Durkheim está presente na sua concepção de educação? Então, quais são as consequências, por exemplo, se nós não educarmos a população? Então, eu vou ler direto do Durkheim, página 43. É uma ilusão acreditar que podemos educar nossos filhos como queremos. Prestem atenção. Há costumes com relação aos quais somos obrigados a nos conformar. Se os desrespeitarmos, muito gravemente eles se vingarão em nossos filhos. Esses, os nossos filhos, uma vez adultos, não estarão em estado de viver no meio de seus contemporâneos, com os quais não encontrarão harmonia. Ou seja, qual é a consequência de nós não educarmos a população? Primeiro, há costumes que eu não tenho que fazer contra, eu tenho que me acostumar naqueles costumes. E se eu não impor aqueles costumes aos meus filhos, eles sofrerão no futuro. Eles não encontrarão instrumentos para viver em harmonia naquela sociedade. O que nós temos aqui? Anomia. Se nós não educarmos a população, eles não terão laços, não terão normas, não terão regras à sociedade, e eles poderão estar viver uma situação de anomia. Então, novamente, por que o Durkheim é tão poderoso? Né? Porque ele consegue, nos seus escritos práticos, vamos dizer assim, colocar toda a sua teoria que ele desenvolveu em outras obras. Tá? Vem cá, há costumes que eu sou obrigado a me conformar, costumes sociais. Mas que costumes são esses e como é que eles são formados? Tá? Então, eu vou ler pelo próprio Durkheim trechos que estão nas páginas 43 e 44. Segundo Durkheim, 2 pontos. Há, pois, a cada momento, um tipo regulador de educação do qual não podemos separar sem vivas resistências. Ora, os costumes e as ideias que determinam esse tipo não fomos nós individualmente que os fizemos, são o produto da vida em comum e exprimem suas necessidades. Ora,
esses costumes, essas regras, eles são construídos pela sociedade. Tá? Agora, como é que eles são criados? Ainda segundo Durkheim, são mesmo, na sua maior parte, obra das gerações passadas. Todo o passado da humanidade contribui para estabelecer esse conjunto de princípios que dirigem a educação de hoje. Toda a nossa história aí deixou traços. Vocês percebem? Lembra que no começo falei que a finalidade da educação era a geração anterior educar a geração mais nova? É isso aí. É passar a história passada para o presente, tá? Então, a questão é, a gente já sabe quais são os costumes, os impostos pela comunidade. Nós já sabemos de onde vieram, eles vieram das gerações anteriores. A questão que não conseguimos responder é como são formados esses princípios e valores. Então, eu vou ler diretamente do Durkheim. Ele é uma parte interessante da teoria dele, porque ele vai fazer uma crítica aos empiricistas. Então vamos lá, aos empiristas, como você queira falar. Segundo Durkheim, quando se estuda historicamente a maneira pela qual se formaram e se desenvolveram os sistemas de educação, percebe-se que eles dependem da religião, da organização política, do grau de desenvolvimento das ciências, do estado das indústrias, etc. Ou seja, tudo isso, e não apenas a religião, mas a ciência, a tecnologia, a polícia, tudo isso é a base no qual se formam os costumes da sociedade. Tá? Quando a gente separa todas essas, quando a gente separa de todas essas causas históricas, elas se tornam incompreensíveis. Então, o que o Durkheim está falando? Ele está falando que não há uma espécie de tábula rasa sobre a qual a gente se ergueria uma sociedade. Ao contrário, a sociedade está colocada e ela se impõe sobre os indivíduos. Então, essa é a crítica. Durkheim faz uma crítica dura, essa visão puramente empiricista, por meio da ideia da tábula rasa. Ou seja, não é que não existe nada que nós vamos construindo, ao contrário, existe a sociedade. Essa sociedade ela é religião, ela é política, é ciência, é tecnologia, etc. E isso vai formatando a maneira como a educação é executada. Tá? Então, o Durkheim ele enxerga a educação não solta, mas ele enxerga isso numa visão orgânica, interconectada esses demais órgãos da sociedade. Tá? A gente só vai conseguir perceber isso se a gente perceber o todo da sociedade. Tá? E para a sociedade dar certa, elas tendem a aprender a viver em sociedade. Daí a importância de formarmos as novas gerações. Tá? Perceberam? A teoria do Durkheim ela se encaixa, a sociedade, as instituições elas se conversam, elas estão conectadas nesse todo orgânico, cada uma tem seu papel, mas o corpo ele só funciona se todas funcionarem. E para que a sociedade dê certo, as pessoas precisam viver em sociedade. E esse é o papel da educação, ensinar as pessoas a viver em sociedade, ensinar às novas gerações os costumes das gerações anteriores. Bom, outra coisa. Então, diante disso, a gente pode pensar que a educação é um fim. Será mesmo? Então, eu vou ler um trecho que está na página 44, no qual eu enxergo uma possível crítica a Marx. Tá? Vamos lá ver o que Durkheim fala. Quando se quer determinar, tão somente pela dialética, o que deva ser educação, começasse por fixar fins certos à tarefa de educar. Mas que é que nos permite dizer que a educação tem tais fins em vez de tais outros? Não poderíamos saber a priori qual a função da respiração ou da circulação no ser vivo. Só a conhecemos pela observação. Que privilégio nos levaria a conhecer de outra forma a função educativa? Responder-se-á que não há nada mais evidente do que seu fim, o de preparar as crianças. Ou seja, se a gente fizer uma comparação, nós vamos ver mais adiante, mas a impressão que dá é que o Durkheim vê a educação como mudança. Tá? Por quê? Porque ele enxerga que para cada época tem uma educação diferente voltada à sobrevivência da sociedade. E Marx, de alguma maneira, ele enxerga um fim a se chegar. Tá? Então, de novo, a gente tem ele
de maneira delicada, se contrapondo a visões anteriores. Tá? A gente vê o homem da ciência, né, o positivista falando, né, as analogias com a ciência da natureza. Tá? Uma questão moral interessante, né? Lembra que uma das bases da teoria do Durkheim é a necessidade de compreender por que as sociedades elas permanecem juntas. Ele tá sempre nessa busca por essa moral coletiva, daí a ideia de consciência coletiva e por aí vai. Olha que frase interessante que ele coloca aqui. O que é que nos permite dizer que a educação tem tal fim e não outro fim? Então, olha a delicadeza dele em falar que quem determina o que é importante não é eu ou você, mas é a própria sociedade. Então, é a sociedade que vai definir qual é o fim dela e, a partir disso, como deve ser a educação. Tá? Sempre tendo em mente que, para Durkheim, a educação não é uma coisa fixa, ela muda no tempo, e em cada tempo, nós já comentamos alguma coisa, ela deve servir para pessoas diferentes, para formar indivíduos diferentes, por causa da sua noção de solidariedade orgânica. Tá? Então, seguindo esse raciocínio, a gente já sabe que a educação muda conforme a época. Em cada época ela é única? Também não é única. Então, ele vai buscar na história. Tá? Então, por exemplo, quando ele pega a sociedade de castas, ele percebe que a educação varia de uma casta para outra. Mesmo na sociedade de castas, não há uma única educação. Quando ele pega o exemplo da Idade Média, ele vai ver que a diferença para o pessoal da cavalaria, o pessoal que morava do vilão, ou seja, o vilão, o pajem, o pessoal da cavalaria, ou seja, para cada um eles precisavam de um saber diferente. Olha que interessante, quando a gente pensa nas sociedades pré-modernas, a gente pensa como se fosse tudo igual, uma divisão de trabalho simples. Mas mesmo nessa divisão de trabalho simples, havia pequenas diferenças. Mesmo aí, a educação não era igual para todo mundo. Tá? E o mesmo se acontece na sociedade de classes. Tá? Na sociedade de classes, a educação ela varia conforme as regiões, conforme as classes sociais, conforme a localização. A educação da cidade não é do campo, a do burguês não é do operário. Então, essa é a gente tentando construir uma definição de educação em Emile Durkheim, a gente já sabe que ela não é igual de época para época e não é igual nem dentro da sua época. Dentro de cada época, a divisão do trabalho demanda educações diferentes. Tá? Importante, não é Durkheim que discute se isso é justo ou se é injusto. Tá? Ele só está buscando a harmonia, a complementaridade entre as ações individuais, vamos dizer, entre as tarefas dos indivíduos. Quem vai fazer essa crítica são os autores que nós vamos ver adiante. Tá? Mas por Durkheim, essa divisão ela complementa, nós nos complementamos uns aos outros e a gente obtém solidariedade por meio dessa diferenciação social que a educação ajuda a produzir. Tá? Agora eu vou pedir licença para vocês para ler um trecho maior do Durkheim e para discutir essa questão moral. Tá? Então, vamos lá. E é o Durkheim respondendo essa questão que eu falei, né? Será que seria justo uma educação diferente para uns, melhor para uns do que para outros? Então, lá. Segundo Durkheim, dir-se-á que essa organização não é moralmente justificável e que não se pode enxergar nela senão um defeito remanescente de outras épocas e destinado a desaparecer. A resposta a essa objeção é simples. Claro está que a educação das crianças não devia depender do acaso que as fez nascer aqui ou acolá, desses pais e não daqueles. Mas, ainda que a consciência moral de nosso tempo tivesse recebido, acerca desse ponto, a satisfação que ela espera, ainda assim a educação não se tornaria mais uniforme e igualitária. Mesmo que a vida de cada criança não fosse, em grande parte, pré-determinada pela hereditariedade, a diversidade moral das profissões não deixaria de acarretar, como consequência, grande diversidade pedagógica. Cada profissão constitui um meio sui generis, que reclama aptidões particulares e conhecimentos especiais. Meio que é regido por certas ideias, certos usos, certas maneiras de ver as coisas e, como a criança deve ser preparada em vista de certa função a que será chamada a preencher, a educação não pode ser a mesma desde certa idade para todos os indivíduos. Eis porque vemos em todos os países civilizados a tendência que ela manifesta para ser cada vez mais diversificada e especializada. E a especialização dia a dia se torna mais precoce.
Isso está entre as páginas 45 e 46. Eu, pensando, de novo, a divisão do trabalho social, a questão da densidade das relações e o tamanho das populações. Lembra que, quando a gente falou sobre as causas da divisão do trabalho, Durkheim estabelece 3 causas. A primeira causa é o aumento populacional. Segundo, é a densidade de população, a quantidade de população em uma área. Em terceiro, a densidade das relações, ou seja, com as sociedades desse tamanho, não é mais possível a gente não ser especializado, sob risco de a gente não conseguir atender todas as necessidades. Então, pegando aquela frase do Raymond Aron, a divisão do trabalho é a solução durkheimiana para a luta pela sobrevivência. Em vez de nós lutarmos, nós vamos trabalhar de maneira colaborativa para garantir que todos possam ter os meios mínimos necessários de sobrevivência. Então, Durkheim, ele não está falando que está certo, errado. De alguma maneira está falando que é necessário. Tá? Bom, afinal, seria possível uma educação homogênea e igualitária? Para Durkheim, isso só seria possível se a gente voltasse em sociedades pré-históricas nas quais não existisse nenhuma diferenciação. Tá? Só isso. Então, não seria possível. Vou ler mais um trechinho de Durkheim aqui. Ainda que não há povo em que não exista certo número de ideias, sentimentos e práticas que a educação deva inculcar a todas as crianças indistintamente, seja qual for a categoria social que pertençam. Opa, ele deu uma mudadinha aqui, hein? Ele estava falando que não é possível, nas sociedades modernas, termos uma educação única para todo mundo. Isso só seria sido possível em sociedades pré-históricas. E agora, ele vem falar um negócio diferente, que não é possível que não exista um povo em que não haja um certo número de ideias que devam ser inculcadas em todas as crianças, indiferentemente de qual classe ou posição social, categoria social que elas pertençam. E aí, nas palavras do Durkheim, ele continua: há sempre uma religião comum a todas e, por conseguinte, princípios de cultura religiosa fundamentais, que serão os mesmos para toda a gente. Mais adiante, Durkheim ele cita que não é apenas só a religião, ele fala que o direito, a ciência, a arte, o dever, a sociedade, o indivíduo, etc., tudo isso, todas essas, digamos, representações, elas devem ser comuns a todas as pessoas da sociedade para que a gente possa formatar o quê? Uma moral. Lembrem, agora a gente vai falar um pouquinho da consciência coletiva. Lembra que a consciência coletiva era presente nas etapas anteriores da modernidade, em que a divisão do trabalho era simples e as pessoas eram iguais porque havia um conjunto de sentimentos, crenças e valores comuns a essas pessoas. Com o aumento da individualidade na modernidade, nós perdemos essa consciência coletiva. Tá? Mas, ainda assim, apesar de a solidariedade na sociedade moderna ela ser constituída pela complementariedade e divisão de tarefas, dado pela divisão do trabalho complexa, o Durkheim ele bate na questão da necessidade de produzirmos um certo conjunto de ideias e valores que sejam comuns a todas as pessoas da sociedade. Daí a função da educação em Durkheim, ou seja, ela não é igual em todas as épocas, ela não é igual dentro da mesma época que ela se propõe a produzir indivíduos diferentes, porém ela tem uma base que deve ser passada para todos para formar uma espécie de consciência coletiva comum para que possa ajudar a dar mais solidariedade a essa sociedade. Tá? Então, a gente pode pensar que a educação em Durkheim ela tem basicamente um caráter duplo, que é formar indivíduos únicos e diversos. Ou seja, a educação, segundo as palavras de Durkheim, não poderia existir, a sociedade não poderia existir se não houvesse em cada um de nós uma certa homogeneidade e não sobreviveria se não tivesse uma diversificação que tornasse possível a cooperação. Então, educação em Durkheim, ao mesmo tempo, ela forma seres únicos, diferenciados, porém prontos para viver em sociedade, porque um núcleo de homogeneidade elas tem que estar presente na educação para que a gente possa colaborar um com os outros. Caso contrário, isso não seria possível. Tá? A educação ela nos prepara para as condições essenciais da nossa existência,
viver em sociedade, contribuir com essa sociedade. Isso é para que serve a educação em Durkheim. Em função disso, se a gente for juntar isso, a gente já consegue dar uma definição final da educação em Emile Durkheim. Essa definição ela está na página 49. Então, vou ler do próprio Durkheim, o que fecha essa questão do que seria educação em Emile Durkheim. Primeiro, a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social. Tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial que a criança particularmente se destine. Ou seja, particularmente se destine, diz a diferenciação. Desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais é o que nos homogeneiza. Então, a educação ela é diferente entre as eras, ela é diferente na sua própria era, porém ela tenta formatar um conjunto de valores, um conjunto de crenças, um conjunto de símbolos que ajude a gente a sedimentar, a dar forma a essa sociedade e produzir solidariedade. Tá? Perfeito? Então, diante disso, a gente já pode pensar num caráter social da educação. Tá? Só lembrando, no segundo semestre, que nós vamos estar lidando mais com esses temas específicos da educação. Mas a gente pode pensar, já descobrimos que um caráter social fundamental da educação é socializar crianças. Tá? Em tese, uma socialização secundária, porque a socialização primária ficaria para a família, mas é algo que a gente merece discutir mais a fundo, vamos fazer isso mais adiante, porque, no meu entender, as crianças hoje elas já vivem mais na escola do que em casa. Então, parte significativa da socialização primária das crianças é feito fora do ambiente doméstico. Então, a gente precisa discutir um pouco mais esse caráter da socialização por meio da educação. Ainda sobre o caráter social da educação, ela nos limita por meio da cultura. Por quê? Porque é um fato social, mas muda com o tempo. Então, na medida que nós somos modelados, a educação ela ajuda a robustecer a ideia de cultura e, de alguma maneira, nos limita, porque a minha cultura não é a cultura do outro. Eu enxergo o outro como estranho. Essa é uma característica da cultura presente na educação. Outra coisa fundamental que a gente permite pensar através de Emile Durkheim é que nós seríamos provavelmente animais sem cultura. Ele não é o único. A gente discute muito isso nas ciências sociais. Né? Então, a cultura é como se fosse o nosso software, tá? É o que vai funcionar, é o que faz funcionar o nosso hardware, né? A maneira nossa de enxergar o mundo, tá? E por causa disso, ela não é igual para todo mundo, existe uma multiplicidade, da mesma maneira que há uma multiplicidade de sociedades. Tá? Então a gente não consegue pensar na sociedade global, porque existem múltiplas sociedades, e cada sociedade tem sua cultura, e cada cultura nos imita. Porém, dentro daquele grupo social, a cultura nos fortalece, porque ela fornece o amálgama, a base comum sobre a qual nós vamos poder nos diferenciar, porém manter unidos. Tá? Então, de alguma maneira, a educação ela fornece uma compensação, vamos dizer assim, à perda da consciência coletiva no mundo contemporâneo. Tá? Outra coisa interessante, tá? E aí nós vamos comparar depois os pensamentos de Durkheim, de Marx, de Weber, Bourdieu e Foucault. Então, a divisão do trabalho em Marx ela produz alienação. Para Durkheim, não. Para Durkheim, ela é o que permite a cooperação, é o que permite nós dependermos mutuamente um do próximo e construirmos a sociedade. Para Weber, eles não falam, a divisão do trabalho é mera racionalidade. Então, é um desdobramento dos processos racionais humanos. Tá? Então, em linhas gerais, esse seria o básico das ideias de Durkheim a respeito da educação. Tá? A gente pode evoluir um pouco mais nesse mesmo autor, mas eu deixo como uma pequena tarefa para vocês aí. São poucas páginas, né?
as páginas que nós separamos esse texto aí, se vocês pegarem, eu tinha separado das páginas 39 a 58 para vocês verem, e 74 a 87. Então, deixo para vocês darem uma pensadinha no papel do Estado diante da educação para Durkheim. Então, seria só a educação pública? Ele permitir uma educação privada? Tá? Enfim, é muito interessante. Bom, e o que eu guardo de mais das coisas que, além da ideia de educação, ao mesmo tempo que forme uma base comum, ainda que diferenciados, uma coisa que eu gosto muito desse texto é que a gente vê um Durkheim não estático, um Durkheim que compreende a mudança, tá? E se a gente pensar na ideia de Durkheim relacionada à patologia, né, ele percebe problemas na sociedade, só que é muito comum a gente ver, pensar o Durkheim como um conservador, voltado à manutenção, e quando a gente estuda o seu ponto de vista a respeito da educação, a gente percebe que não é bem assim. Desculpa. A gente percebe que ele compreende a mudança social. Cada época tem peculiaridades, tá? Mas ele, como ele é um pensador que coloca a sociedade em primeiro lugar, ele entende que os esforços de cada época são voltados à manutenção do que existe. Mas a mudança está presente. Ele não trata da mudança, mas ele enxerga a mudança. É como se ele pegasse uma velocidade instantânea de alguma coisa que acontece no tempo. Tá? É um dos autores principais das ciências sociais, né? E qual é a ideia? A ideia agora, próxima aula a gente vai estar começando a falar sobre Karl Marx. Obviamente, Durkheim ele não explica tudo. Então a gente pode terminar esse autor pensando numa crítica a respeito dele. E de alguma maneira ele enxerga a mudança no tempo, mas ele não interpreta essa mudança como fruto de disputas políticas, fruto de disputas por poder, conflito. Isso não está presente na sua teoria. Então, para a gente compreender o mundo contemporâneo, nós precisaríamos de buscar outros autores. Tá? Em contrapartida, a gente enxerga a solidariedade. Então, hoje, né, 22 de março, eu vejo muita solidariedade nesse momento de coronavírus que nós estamos vivendo. Eu não sei se essa solidariedade ela vai permanecer no tempo, se não vai haver um conflito, não vai haver uma luta desesperada por, sei lá, papel higiênico, coisas do tipo assim. Mas ele consegue explicar, não, ele consegue explicar quando a sociedade está junto. Então, uma lição que fica desse autor para a gente pensar é que ele responde muitas coisas, tá? Ele não responde todas as coisas. Ele explica parte das coisas e a teoria dele serve para esclarecer muitas controvérsias. Então, o que eu fiquei de mensagem é que é a realidade que nos impõe a teoria que nós vamos usar. Então, se eu usar a teoria de A para enxergar uma realidade que ela é incapaz, eu não vou chegar a uma boa resposta. Eu lembro que num dos textos que nós estudamos em classe, eu citei, naquele exemplo que eu peguei daquele autor, ele estudou Durkheim com os olhos de outro pensador. Não dá certo. Então, quando a gente for estudar um pensador, a gente tem que vestir a camisa dele e, ao final, tirar a camisa e ver onde ele não atende. Então, é o que nós vamos fazer com Marx a seguir, depois com Weber, depois com Bourdieu e com Foucault. Então, terminando, não se esqueçam que amanhã, segunda-feira, dia 23, nós vamos ter a nossa primeira videoconferência. Vou estar passando instruções para vocês de como se conectar. Tenham paciência a primeira vez. Os que conseguirem vão ensinando os demais. Eu vou tentar passar algumas dicas que permitam a gente a nos conversar. Em tese, eu vou estar tentando usar o Meet da Google. Eu fiz um teste, ele se mostrou robusto o suficiente para a gente poder se comunicar. Porém, a dica é, se a gente vê que está travando a comunicação, alguma coisa,
tirem a imagem, deixem só o som, vamos tentar usar o espaço de texto para que a gente possa se comunicar e eu ir respondendo as perguntas que vocês fizerem, tá bom? E aí depois a gente pode criar uma ordemzinha no sistema para que cada um fale um pouquinho, para a gente se manter em comunicação verbal também, que vai ser bacana a gente poder ouvir uns aos outros, tá bom? É isso aí, pessoal. Saúde a todos aí. Bola para frente aí. Grande abraço e bom fim de semana.